A COP30 vai trazer o mundo para a Amazônia e o Pará está se preparando com sustentabilidade, acolhimento e também muito empreendedorismo. No Alepa, na COP30 de hoje, a gente vai conversar com Rubens Magno, ele que é superintendente do Sebrae no estado do Pará. E a gente vai entender como é que os pequenos negócios estão se preparando para este evento internacional. E o nosso convidado já está aqui, Rubens Magno. Que bacana te ter aqui, Rubens, da felicidade. Eu sei que às vezes nem sempre a gente consegue trazer pessoas como você, com a sua expertise, para falar sobre empreendedorismo no Pará. Bem-vindo. Esse conteúdo é multiplataforma, TV Alepa, rádio, redes sociais. É um prazer te ter aqui. Obrigado, é um prazer enorme do Sebrae, meu, estar aqui contigo falando para a população do nosso maravilhoso estado do Pará, estado que eu sou apaixonado e que escolhi morar aqui. Nasci em Roraima, mas escolhi viver aqui, ter meu filho aqui. Meu filho é paraense e eu sou apaixonado por essa terra. Tenho o título de cidadão paraense recebido aqui nessa plenária pelo deputado Lute, nosso querido Lute, o príncipe do Marajó. Legal. Cara que eu gosto muito e tenho muito orgulho de hoje estar capitaneando o Sebrae pelo segundo mandato. E é bem verdade, a gente não pode deixar de fazer essa referência, Rubens. Quando você fala sobre o teu amor pelo estado do Pará, isso reflete muito nesse trabalho. E a gente vê você sempre, nesse movimento em poder olhar para esse pequeno empreendedor, olhar para os negócios e para a potencialidade do nosso estado e fazer que isso fique melhor ainda. O nosso especial é Alepa dentro da COP30, para falar sobre essa perspectiva. E eu queria dar esse pontapé inicial falando sobre esse amor, o quanto que receber a COP30 é mais do que especial para a gente aqui dentro da Amazônia. Olha, eu tenho certeza e que hoje, mais ainda, essa certeza é me confirmada quando eu vejo o movimento que a cidade tem tomado. Nós fomos convidados para a COP27 pelo Sebrae Nacional para entendermos o que seria a COP. Até então não tinha nenhum indício de que a COP poderia vir para cá. Naquele momento o governador Helder acabava de ser reeleito, o presidente Lula tinha já sido eleito, já foi após o segundo turno da eleição do presidente Lula, mas ele ainda não havia sido empossado. A pauta do presidente anterior, do presidente Bolsonaro, era uma pauta que não se abrangia muito aos temas da COP30. Mas quando o presidente Lula foi eleito, o governador conversou com o presidente Lula com certeza e o convidou para estar dentro da comitiva dos governadores, do consórcio de governadores da Amazônia Legal. Então naquela COP em Sharm el-Sheikh, eu fui convidado pelo Sebrae, me integrei à comitiva do governador Helder, fomos para o Egito e o presidente Lula já estava não empossado, mas eleito, também já se engajando para esse processo acontecer. Então, a partir dali, começou-se a trazer a possibilidade de termos uma COP de número 30 aqui em Belém do Pará. E tudo, graças a Deus, se concretizou. Então, no ano seguinte, estávamos em Dubai. Em Dubai, na COP de Dubai, foi confirmado, naquele momento a gente já levava do Sebrae 15 pessoas para aquela COP para começar a fazer uma leitura de que forma o Sebrae, se finalizando a assinatura de que seria no Brasil, oficializando tudo, o processo, de que forma o Sebrae poderia ajudar os pequenos negócios a surfarem essa onda. Então, desde Dubai, da COP28, a gente começou a trabalhar de maneira muito intensa para colocar os pequenos negócios nessa pauta de sustentabilidade. Dessa forma o fizemos e hoje eu tenho a grata satisfação de dizer que foi uma aposta certa que nós fizemos, foi uma aposta correta. Para você ter uma ideia, hoje nós já temos mais de 20 mil empreendedores aqui dentro do estado completamente capacitados para a COP30. Isso é pai d'égua, Isso é muito legal. Então a gente escolheu 4 grandes eixos de trabalho: mobilidade urbana, alimentos e bebidas, economia criativa e hospitalidade. 4 grandes eixos, dentro de cada eixo tem muita coisa para trabalhar e já fizemos tudo isso. Eu ia justamente te perguntar, porque quando você tem o start, é oficial,
tem o friozinho na barriga, né? A gente sabe das nossas potencialidades, a gente sabe que a nossa população, de forma geral, é uma população que não tem preguiça de arregaçar as mangas e vai para frente, desde o pequenino ao médio, as grandes empresas, porque vê que o Pará tem essa potência, né, de forma muito ampliada. Mas quando inicia esse processo, como foi parar para pensar? Você falou isso de 4 pilares aí para fazer uma base, para capacitar essa turma. Como foi esse início dessa jornada? Olha, isso é engraçado, isso é curioso, porque a gente acaba tendo muito insight. Eu tenho a satisfação de dirigir o Sebrae desde 2019 e eu só conheço um cara que conhece todos os municípios do estado de maneira forte, que é o governador do estado. E quando eu assumi o Sebrae, eu falei, cara, eu não posso ficar tão longe da nossa referência, que é o cara que está ajudando a mudar tudo isso. E eu comecei a viajar muito o estado. Hoje eu já conheço quase 100 dos 144. Uau! Eu já rodei bastante. E nessas viagens que eu faço dentro do estado, para fora do estado ou para fora do Brasil, os melhores momentos que eu tenho de insight são no avião. Que é um momento que, apesar de hoje a gente poder se conectar na internet, para ter o Wi-Fi, eu acabo meio que dando um tempo e tento usar aquele momento de ócio criativo, sabe? Não estou fazendo nada, paro, penso o que eu vou fazer e começo a desenhar algumas coisas. Aí entra essa viagem e outra, viu lá, curiou o negócio. Falei, numa viagem, e eu lembro, foi numa viagem para São Luís, para um evento de inovação em São Luís, que eu sentei, parei e falei, cara, é agora, tá. Peguei meu caderninho lá e comecei e vieram os 4 eixos. Só que antes disso, a gente já tinha, mesmo antes de falar de COP, eu já tinha começado a trabalhar e colocar o Sebrae em 3 grandes linhas. Linha de inovação, sim, linha de sustentabilidade e linha de pluralidade. Porque eu enxergava que aquilo seriam pontos que nós colocaríamos o Sebrae do Pará numa pauta internacional, sabendo que a gente pode pensar em inovação de maneira diferente, fazer com que maneiras novas de se pensar, a gente pode ter novos caminhos. Isso não sou eu que estou falando, é o mundo que fala, mas eu precisava colocar o Sebrae Pará nessa pauta de maneira muito forte. A sustentabilidade, por questões óbvias, nós estamos na Amazônia, o mundo fala de sustentabilidade, e a gente precisava colocar o Sebrae mais intensamente nessa pauta. E pluralidade, que é uma pauta que eu sou apaixonado e sei que quanto mais diferente, melhor. Quanto mais gente de credo, de cor, de raça, de gênero, de orientação sexual, quanto mais gente numa pauta para desenhar alguma coisa, inclusive tendo o controverso dentro do processo, isso, no final, se a gente for maduro, a gente tem resultados muito grandiosos. E criativos. Então a gente começou a trabalhar isso. Quando veio a COP e veio a viagem para São Luís, eu falei, cara, e agora como é que vai ser, o que a gente vai fazer? A gente Imagina a tua cabeça explodindo de ideias. Cara, é aquela história de ebulição mesmo, tá fervendo, mas não derramou ainda, precisava derramar. E nesse dia derramou. Falei, cara, bora. Derramou no bom sentido. Cara, lógico. Veio muita coisa e a gente começou a fazer esse desenho e a partir de então a gente começou a ter uma linha de trabalho. E eu ligava para o governador, ligava para o governador El, para a governadora Hanna e falava, cara, eu preciso sentar com vocês que eu estou cheio de ideia, estou com um monte de coisa desenhada. O governador falava, não dá agora. Falei, olha, eu não vou parar, eu vou continuar. Continuava e passava a mensagem para ele e tal. Teve um dia que eu falei, cara, agora eu preciso sentar. E nós sentamos, apresentamos para a governadora Hanna, apresentamos o governador Helder e apresentamos o pessoal da FGV, que naquele momento estava sendo contratado pelo governo do estado para fazer um trabalho de consultoria. E foi meio que um grande casamento. Então a gente meio que mostrou o que a gente estava fazendo, o governo do estado gostou, nos orientou, mas aí então a gente juntou meio que a nossa estratégia com a estratégia do governo do estado e tudo se deu de uma maneira divina. Eu te digo que isso é providência divina. Eu não vou dizer que isso é, porque eu sou iluminado, porque eu sou inteligente. Eu não sou nada disso. Eu sou um cara mediano que gosta de trabalhar. De verdade. É isso. E aí, mano, Deus vem e junta as forças, vai reunindo tudo. Quando a gente fala de capacitação, Rubens, eu acho que para quem está assistindo e ouvindo a gente também pelas nossas rádios, é muito comum quando a gente fala sobre capacitação, vem logo na mente, peraí, vou me capacitar para a COP, eu tenho que falar uma língua estrangeira. E isso não é só isso. E eu queria que você justamente dividisse conosco que essa capacitação que o Sebrae se empenhou em pensar para o povo do Pará, ele é muito mais do que uma segunda língua para receber bem essas pessoas que são de outras nações. Queria trazer isso na prática. Muito bem. Nós receberemos aqui cerca de 60 mil pessoas. Dessas 60 mil pessoas,
a principal língua estrangeira será possivelmente será o inglês, com certeza. Então, dentro disso, para a gente tomar algumas decisões, a gente começa a pegar alguns dados do mercado. E a gente se depara, por exemplo, com um dado nacional, que não é muito bom, mas é um dado real, que menos de 1% da população brasileira fala inglês. Isso não é bom. Isso não é bom por quê? Porque quando a gente olha o histórico de países que cresceram economicamente, são países que investiram muito na segunda língua estrangeira, sendo a segunda língua estrangeira inglês. E a gente pega, por exemplo, o exemplo de Dubai. Não sabia disso. O exemplo de Dubai, por exemplo, é um exemplo muito sério, que Dubai é muito rico por conta do petróleo, mas o petróleo é finito, e o sheik lá, os grandes sheiks, eles decidiram, principalmente o antecessor ao sheik atual, ele falou, cara, vamos começar a investir em língua estrangeira, vamos colocar o nosso povo aqui que fala árabe também para falar inglês, e vamos também investir em turismo. Por quê? Se eu invisto em turismo na minha plataforma do meu deserto e transformo isso num local, e todo mundo chamou ele de maluco, e ele transformou em Dubai a riqueza dele do petróleo em algo palpável, numa cidade extraordinária, que eu tive a honra de visitar algumas vezes a trabalho. Sim. Uma delas foi a COP, e ver que o que ele pensou, realizou. Mas a língua estrangeira foi algo importante. Medellín foi a mesma coisa. Quando o cartel de Cali a questão da droga foi explodida lá, eles direcionaram todo o seu esforço para uma questão cultural, uma questão de turismo, e um país que falava exclusivamente espanhol, o castelhano começou a trabalhar o inglês para cima desse processo e melhorou os índices e transformou aquilo também no território internacional. E aí tem vários outros exemplos. E dentro desse estudo que a gente começou a fazer, a gente viu o inglês era necessário também por alguns motivos. Ponto de partida, né? Um ponto de partida não, mais um ponto. Perfeito. Mais um ponto, porque essa é uma partida que são várias partidas. Então não dá para ter um ponto, são vários pontos que precisam chegar ao mesmo tempo. Nós vamos aprender inglês em 2 anos para toda a nossa população? Claro que não. Mas isso sim é um ponto de partida, a gente começar a ter uma interação com a língua estrangeira. E aí o Sebrae, junto com o próprio governo do estado, no Capacita COP30, através da UEPA, a gente começou a se juntar e fazer pequenas formações de inglês. E nesse processo de formação de inglês, a gente já consegue começar a ter um diálogo com o estrangeiro. E principalmente o estrangeiro entender, opa, peraí, tem alguém aqui que está querendo, não sabe falar muito bem, mas está querendo se relacionar. E isso abre portas. Porque depois você puxa o seu celular, pega um Google Tradutor, uma tecnologia ali no truque, e vai aí dando te certo. ajuda. Mas eu acho que essa boa vontade também, né, faz a diferença. Faz a diferença. Por exemplo, quando eu fui para Sharm el-Sheikh, no Egito, eu peguei um motorista do Afeganistão. Um cara que falava só árabe, ou seja, árabe é muito difícil entender, Imagina. Só que o cara, ele estava há 1 ano tentando aprender inglês. E é muito difícil, que são línguas completamente diferentes. E ele estudou inglês e já estava... Então, eu como estrangeiro já sentia boa vontade. Então, eu já falava inglês com o cara. E assim, meu filho de 12 anos, o Bernardo, ele fala muito bem inglês. Legal. Ele estuda inglês desde pequeno. E eu continuei a me relacionar com esse cara. Até hoje eu tenho contato dele, a gente Sim. fala inglês. E aí, quando eu falava com o cara, perguntando a família dele e tal... E aí eu falei, Bernardo, estou conversando com um amigo, o papai fez um amigo lá que é taxista lá no Azerbaijão, lá em Sharm el-Sheikh, e o Bernardo falou, nossa papai, mas o inglês dele é diferente, né? Que era um inglês com sotaque bem apertado. O inglês forçado. Forçado, mas a gente via que tinha boa vontade. Sim. Sabe o que vai acontecer aqui? De verdade, vai um gringo no Ver-o-Peso, nós teremos inglês desse forçado. Sim. Da pessoa lá vendendo erva, vendendo fruta. E é isso que nós precisamos incentivar. E vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar então certo. o inglês foi um ponto. E aí foi inglês, aí foi melhoramento de marca, foi cardápio bilíngue, foi fazer com que as pessoas entendessem a importância de receber bem o estrangeiro, foi saber a importância de muitas vezes não tocar na pessoa, porque nós somos muito sensoriais aqui. Nós somos... uma coisa da nossa natureza, né? E aí, como é que você tá, pois meu irmão? E aí, mano? Mas aí, fazer com que nós também entendamos que para o mundo árabe, que é um exemplo claro, não se toca... É uma questão de cultura. Principalmente uma questão de mulher que chega de burca aqui em Belém, por exemplo. A gente não vai poder falar com ela, olhar para ela. E isso tudo tem sido trabalhado, essa questão de multiculturalidade. Então, são vários treinamentos. Então, é muita coisa que tem sido feita. Eu te falei do número aí de mais de 20 mil pessoas sendo treinadas. Sim, 20 mil pessoas e é aí muita são gente.
cursos diversos. Em todos os nossos mais de 4.500 eventos que nós fizemos nos últimos meses, nos últimos anos, pautados em COP30, pautados do sistema Sebrae do Pará, todos eles a gente sempre introduz algo relacionado à COP30. Então sempre tem alguma coisa se falando de COP30. Eu anotei aqui para não esquecer, Rubens, o que é o E-Zone? Ah, isso é bem legal. O E-Zone, ou End-Zone, a gente está inclusive fazendo uma alteração nesse nome porque as COPs, elas têm duas zonas, a Green Zone e a Blue Zone. A Blue Zone, vamos começar pela mais importante, a Blue Zone é uma zona onde as pessoas, os reis, os presidentes, os delegados dos países sentam e se reúnem para tratar do clima, que é o principal objetivo dessa reunião. É falar do clima, mas que o rebatimento principal é financeiro. E é importante falar sobre isso. Por que a COP existe? Prioritariamente para a gente tentar fazer com que os países poluam menos, para a gente não ter problemas climáticos como temos hoje. De aumento de temperatura, e aumento de temperatura traz grandes catástrofes como aquela do Rio Grande do Sul. E já vou falar sobre ela. Só que na Blue Zone essas pessoas se reúnem, os países se reúnem através dos seus representantes ou do próprio presidente, enfim, para falar sobre de que forma eu vou trabalhar a mitigação ou de propostas que o meu país faz para ajudar a melhorar o clima no meu país e o clima no mundo, porque o que eu faço no Brasil interfere no planeta. O que o cara faz na China interfere no planeta. O que o cara faz lá na Austrália interfere no planeta todo. Afinal, é uma grande bolha. E aí, só existia a Blue Zone, só existia essa zona. Na COP do México, o México bateu na porta da ONU e falou, cara, eu não acho justo isso, claro que não dessa forma. Lógico. Estou tentando caricaturar para facilitar. Eu não acho justo isso. Eu acho que o país pode também, eu acho que o México tem tanta coisa para mostrar, os países querem mostrar suas fortalezas, as ONGs, os próprios governos gostariam de falar, fora dessa parte de reunião, a gente queria também falar de que forma a gente está trabalhando, os países e tal. E a gente quer criar uma zona livre, uma zona verde, uma zona do que a gente está fazendo socialmente, de que forma sustentável está sendo. E aí a ONU falou, então faz o seguinte, México, faz uma proposta, eu quero fazer uma Green Zone. E aí a partir dali foi instituída a Green Zone. São duas áreas trabalhadas pela ONU, orientadas pela ONU, mas a responsabilidade da Green Zone a partir do México foi o país fica responsável por isso. Nós controlamos tudo, mas o país fica responsável. Então os países vão para lá, as ONGs vão para lá e demonstram e fazem todo. Então aí se criou a Green Zone. Então já tínhamos a Blue Zone, que trata das discussões efetivas, é uma zona muito mais fechada com os líderes, e nós temos a partir do México a Green Zone. E aí o brasileiro, criativo, paraense, criativo, veio para cá e eu falei, cara, eu acho que a gente pode fazer uma coisa diferente. Bora criar a zona do empreendedorismo aqui no Brasil. E com muita humildade, o nosso objetivo é fazer com que isso possa ser uma boa prática para as outras COPs, para que no mundo, a partir do Pará, a partir da COP do Pará, da Amazônia, a COP do Brasil, que essa COP é do Brasil, a gente possa fazer com que os outros países possam mostrar a potência do empreendedorismo nas COPs. E a E-Zone, ou a End-Zone, é a Entrepreneurship Zone, que é uma zona do empreendedorismo. Legal. Essa é uma zona que nós estamos criando com o objetivo de mostrar a potência do empreendedorismo, não do de Belém, não do Pará, não da Amazônia, mas a potência do empreendedorismo brasileiro. Por quê? Das COPs que eu fui, a gente tinha muita dificuldade de, na própria Zona Azul ou na Zona Verde, na Green Zone ou na Blue Zone, nós comprarmos alguma coisa para trazermos de souvenir. Sim. Ou entender a cultura daquele local. Então a gente tinha que sair, o que é bom também, que a gente faz turismo, e aqui vai acontecer turismo, é a pessoa sair da COP e tomar um chopp, tomar uma cerveja, tomar um chopp, conhecer o nosso chopp regional, o nosso geladinho. Sim. Aqui chopp, conhecer a nossa maniçoba, tacacá, peixe, enfim, por aí vai. E aí o que a gente pensou? Cara, então vamos tentar juntar tudo isso em algum local também, para que esse cara saia da Blue e da Green e caia numa zona em que ele possa conhecer um pouco da nossa cultura, conhecer um pouco do nosso empreendedorismo, conhecer um pouco das nossas comidas, das nossas manualidades, e por que não criar um grande ambiente como Blue e Green agora para o empreendedorismo? E aí surgiu a
Entrepreneurship Zone, que é uma zona que nós estamos criando naquela praça ao lado do Parque da Cidade, Sim. que é uma praça chamada Dorothy Stang, e que lá nós faremos uma grande zona e que alguns entes já estão confirmados conosco, como por exemplo o Ministério do Turismo, vai estar lá dentro da nossa zona com a Casa Brasil. Então tem muita coisa acontecendo na iZona. Eu acho muito legal essas zonas e a gente ter essa oportunidade. E aí eu aproveito e lembro você que está acompanhando a gente agora que quando teve a COP de Baku no Azerbaijão, uma equipe, né, vários parlamentares puderam se reunir e ir para o Azerbaijão e poder dividir algo muito particular, porque muitos ouvem falar sobre a Amazônia, pensam sobre a Amazônia, mas viver a realidade somos nós que entendemos. E nós tivemos a oportunidade de levar um pouco disso através de um mini documentário que falava um pouquinho sobre a morte dos peixes lá na região de Santarém. E eu percebi agora, você falando sobre essas zonas, eu nunca tinha parado para ver essa amplitude, o quanto que tem sido interessante, e os parlamentares apresentaram esse mini documentário em uma dessas zonas que aconteceu em Baku, no Azerbaijão. E o legal de tudo isso que você está falando, além de você ter essa zona específica para o empreendedorismo e todas as outras que vão compor a COP30 em Belém, é deixar claro que aqui existe não somente a Amazônia que se ouve falar, mas uma Amazônia que vai ser experimentada. É isso aí. Entendeu? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação do Sebrae para que as pessoas não somente ouçam falar, mas vivam essa experiência, seja no shopping, no artesanato, na compra, no ouvir uma palestra, ou assistir um documentário aqui sobre o carimbó não sei onde, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre como as pessoas vão experimentar a Amazônia aqui. Essa é uma pergunta muito legal, porque um dos insights que nós tivemos quando nós escolhemos a economia criativa para ser um dos pilares foi exatamente pensando nisso. De que forma as pessoas vão vivenciar, vão ter uma experiência real com a Amazônia. A gente está falando aí de quase 30 milhões de pessoas que moram na Amazônia brasileira. Dos 9 estados, nós temos quase 30 milhões de pessoas que vivem aqui, mas que muitas vezes internacionalmente não são vistas nem ouvidas. Verdade. A gente recebe muita informação de fora para dentro e muitas vezes essas decisões vêm de fora para dentro. E aí a ideia é fazer com que as pessoas, esses 28 milhões, eu já aumento para 30 milhões, esses 28 milhões de amazônidas, primeiro eles tenham a consciência do nosso tamanho. Nós somos muito potentes, nós somos muito grandes, mas muitas vezes nós não sabemos do tamanho da nossa potência. E, primeiro, além de saber, como é que eu consigo, juntando o meu DNA, a minha ancestralidade, o meu cara legal que eu sou, eu digo, eu amazônida, você amazônida, você que está ouvindo aí atrás, que somos pessoas legais. Somos pessoas felizes, somos pessoas bacanas. A gente não tem problema de guerra, a gente não tem terremoto, a gente não tem problema religioso, a gente convive com várias religiões aqui. Sim. Evangélicos que nasceram aqui, um berço da Assembleia de Deus é aqui no estado do Pará. A gente tem um movimento católico gigantesco, o maior do planeta, que é o Círio de Nazaré, que convivem perfeitamente juntos, diferente de muitos países que têm problemas por conta de religião, que é proibido. Ou seja, eu estou dando um exemplo basal de como a gente vive bem. Como é que a gente pode juntar tudo isso e fazer com que a pessoa que vem de fora para cá possa ter uma experiência e falar, caramba, que cidade diferente, que região diferente, que Amazônia é essa que eu estou conhecendo? Então foi em cima disso que a gente começou a desenhar todos os nossos processos e escolhemos, inclusive, um desses pontos da economia criativa. E por que vocês escolheram alimentos e bebidas também? Porque a experiência gastronômica, ainda mais Belém sendo uma das cidades criativas gastronômicas do Brasil, um título mundial da ONU também, mostra que nós somos uma potência. Recentemente, numa revista, não vou lembrar, Lonely Planet, uma revista de turismo, nós recebemos o título de 7ª melhor comida do planeta. Olha só a quantidade de fortalezas que a gente tem. Então a gente juntou tudo isso e falei, cara, agora a gente vai ter que trabalhar o nosso experiência público e vamos gerar a experiência. Esse foi o grande lance. Quando a gente parou, pensou e começou a desenhar todo esse nosso master plan para que isso acontecesse. Então eu tenho certeza que essas pessoas que aqui virão, já respondendo a tua pergunta, elas vão ter a oportunidade de comer uma das melhores comidas do mundo, passear e olhar, até porque quando as pessoas vão para a COP, um dos principais assuntos discutidos em todas as mesas da COP é a Amazônia.
e elas vão ter a oportunidade de sentar, de pisar, de cheirar, de tocar no solo sagrado da Amazônia. Sim. Que esse é um solo sagrado para a gente, e a gente não sabe às vezes que é um solo sagrado para essas pessoas que estão vindo para cá. E elas vão ter a possibilidade de ter essa experiência, e o que nós queremos é apenas complementar essa experiência, que ela receba um bom atendimento, dentro de um Uber, dentro de um táxi, dentro de um ônibus, que ela receba um bom atendimento dentro dos restaurantes, que ela possa ter, através de uma pergunta que faça na rua, a possibilidade de a rua é por aqui, vai por aqui. E o que é mais legal dentro de tudo isso? A gente tem vários legados dentro disso, do que a gente enxerga. A gente tem os legados das praças que estão sendo feitas, das ruas, do Vero Peso sendo reformado, da Lepa buscando a prefeitura para, por exemplo, adotar essa a praça aqui da frente. Sim. Isso são vários movimentos que estão sendo feitos. Nós estamos adotando essa praça como Sebrae, a Praça Dorothy Stang. Ela não vai ser feita apenas a E-Zone ou a N-Zone. A gente está trabalhando a praça como sendo um distrito que nós vamos abraçar. Então vai ser uma praça nossa, né, cuidar depois da praça. A gente tem a Doca, a gente tem a Tamandaré aqui próximo, a gente tem a Cipriano Santos, o canal da Cipriano que foi inaugurado esses dias agora pelo governador, várias outras obras de macrodrenagem, tudo isso, o aeroporto que está sendo feito. Ou seja, eu falei rápido de alguns legados. São legados muito importantes. São legados maravilhosos que ficam e perpetuam por muito tempo a bem-querência da cidade. Agora, a minha humilde opinião é que esse legado é apenas um dos legados. Na minha opinião, o principal deles é a mudança de mentalidade que todos nós estamos tendo. A gente começa a mudar a cabeça e entender que nós somos capazes de receber pessoas internacionais, estrangeiros, que a gente pode receber. Aí tu já pega o empreendedor. Caramba, então eu tenho a possibilidade de receber mais gente, eu tenho a possibilidade de falar inglês, eu tenho a possibilidade de ter mais gente no futuro. E quando a gente entra nesse looping de turismo, de destino turístico internacional, aí a vida de todo mundo muda. Por quê? São pessoas trazendo dinheiro de fora para dentro, eu tendo a capacidade de aumentar a minha venda, de ter capacidade de agregar mais pessoas no meu negócio, de comprar novos produtos, e aí empregos começam a ser gerados. Esse é o grande legado de uma economia circular, vindo de um item que todo mundo fala, COP30, que muita gente não acreditava, Sim. mas não via que é um negócio, é uma bolha que cresce e que vai chegando em muitos lugares. Isso é muito legal. Antes da gente fechar aqui com chave de ouro, porque tem a ver com esse legado, era um outro ponto que eu ia tocar com você, Rubens, falar sobre uma perspectiva que as pessoas precisam ter. Eu já comentei em outros programas aqui, com você que está aqui acompanhando a gente agora, da importância de você se empoderar de você mesmo, dessa região incrível, linda, que precisa ter cuidados, que ela tem problemas, mas ela não precisa ser perfeita, não. Ela precisa ser cuidada. E quando a gente olha para a COP, quando esses líderes mundiais decidem vir para dentro da Amazônia e vão ter essa experiência, como o Rubens falou para a gente, eles não vão só perceber do que se ouviu falar, mas o mais importante, essa percepção e essa experiência de cada um deles vai garantir com que eles sentem, quando forem sentar à mesa das conversas que nós não participamos, peraí, eu percebi, realmente precisa disso aqui. Precisa alterar e melhorar. E o que a gente só ouve falar sobre o grande fundo do meio ambiente internacional, que é pensado e é arquitetado para que isso chegue na Amazônia, é muito importante nós entendermos que nós somos incríveis sim. Eu queria fechar justamente com isso, Rubens, de você falar para as pessoas, porque quem está assistindo a gente tem pessoas otimistas e pessimistas. Mas as pessoas precisam se empoderar de que, olha, não somos perfeitos, mas somos incríveis sim. Sim, é verdade. A gente não pode negar, independente da bandeira política, lógico, que as coisas estão sendo feitas. A cidade está mudando, independente se você vota ou não no governador Helder, independente se você vota ou não no presidente Lula, e essa não é uma fala política, é uma fala de realidade. A gente está tendo uma grande oportunidade. E tem pessoas pessimistas sim, claro que tem. Tem pessoas que preferem olhar o copo meio vazio. Isso é natural, isso é do ser humano, mas a gente não pode negar que coisas estão acontecendo e são coisas boas. Esse é o primeiro ponto. Agora, nós precisamos entender que essa é uma grande possibilidade de mudança
de vida de pessoas. E eu estou falando de vida de uma população. Estou falando de 8 milhões de pessoas no Pará, 8 milhões e pouco de pessoas. Eu estou falando das 28 milhões de pessoas da Amazônia. Eu estou falando das 300 milhões aí, arredondando, para um número de brasileiros. Existe sim. Nós somos uma potência. E a gente precisa entender que nós somos uma potência real e que, principalmente, oportunidades como essas são oportunidades que nós temos que pegar na unha e fazer com que esse evento seja o evento. Porque isso é apenas um evento, é verdade. Muitos falam, mas isso é só um evento, a Copa é só um evento. É só um evento. Mas é um evento que, se bem feito, pode mudar a nossa vida. É como a loteria. A loteria é um evento só. Para quem joga, eu não jogo. Mas para quem joga, é um evento que pode mudar a vida do cara. Para sempre. Para sempre. Para sempre. É um casamento que eu torço que todos casem uma vez só. Porque casamento é bom. Eu sou casado. Um beijo para Maria Alice, a mulher da minha vida, o meu amor. Beijo para você, beijo querida. Beijo pro Bernardo, que é o fruto do nosso amor. E eu espero não casar de novo. Se casar, quero casar contigo de novo, outra vez, várias vezes. Uma renovação. Por quê? Isso muda a vida das pessoas. Sim. A gente tem eventos únicos que mudam a vida das pessoas. O nascimento do meu filho foi um evento que o Bernardo não vai nascer de novo. Aliás, ele pode até nascer de novo de uma outra forma, mas é uma outra pauta. Mas o Bernardo, ele mudou a minha vida. Foi um evento que aconteceu. Foi um evento que aconteceu. Precisamos olhar a cópia assim. E a gente precisa olhar a cópia assim, porque isso pode mudar a vida de todos nós. Agora, existe uma premissa nos negócios que quem chega primeiro bebe água limpa. E a gente precisa fazer com que as pessoas cheguem primeiro. E aí não é uma pessoa, são pessoas chegando primeiro. Eu costumo falar que essa é uma corrida em que vai ganhar quem chega primeiro, não. Essa é uma corrida que quanto mais gente chegar, mais gente ganha. É isso. Gente linda, queria agradecer a companhia de todos vocês. Eu estou deixando aqui na tela, enquanto eu me despeço, do Rubens, o site, as redes sociais, para que você possa acompanhar um pouco mais sobre o trabalho do Rubens e dessa equipe gigante, maravilhosa que ele tem no Sebrae, aqui no estado do Pará, porque tem tanta coisa bacana que você pode aprender, que você pode melhorar, que você pode fazer diferente por você e por quem está perto de você. Tá bom? Obrigada pela companhia, Rubens, querido, obrigadíssima. Eu que agradeço. Sabe, pelo teu tempo de vir aqui, dividir com a gente a tua expertise e trazer essa injeção de bom ânimo. A gente precisa disso, independente seja esse ou qualquer outro evento. O paraense, ele é resiliente por natureza e a gente precisa se empoderar disso. É isso aí. Obrigada, viu? Obrigado também. Gente linda, beijo pra vocês. Tchau, tchau.